Queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 94. Momento de exposição da palavra do Senhor, pregação da palavra. No último domingo demos início a uma nova série de exposições pela manhã, no nosso culto matutino, expondo os salmos reais que se encontram do 93 ao 100 no livro dos Salmos. Não são os únicos salmos reais que nós encontramos no livro dos Salmos, mas faremos essa primeira exposição deste grupo. Domingo passado vimos o Salmo 93, hoje nós veremos então a exposição do Salmo 94. Acompanhem a leitura com fé, com reverência, a palavra do Senhor. Assim está escrito: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios o destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Amém. Bondoso Senhor, Rei nosso e de toda a criação, diante da tua palavra estamos e clamamos. Fale conosco, Senhor Deus, edifica-nos, casa do Senhor, corpo de Cristo. Santíssimo Deus, glorifica o teu nome e nos fortalece na verdade. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 94, como já expliquei antes da leitura do texto, faz parte deste grupo de salmos chamados salmos reais. Essa classificação ou categorização dos salmos não é algo que a gente encontra na Bíblia. Você não tem isso nem em hebraico, nem em nenhuma outra tradução específica da Bíblia, classificando esses salmos, alguma seção nova aberta dentro do livro dos Salmos, indicando que eles são salmos reais. Mas a teologia tem estudado e se aprofundado no estudo literário dos salmos também. E especificamente esse grupo traz um tema recorrente, que é o tema do reinado do Senhor. O Salmo 93 nos disse na semana passada: o Senhor reina, e Ele reina sobre todas as coisas. Não há um centímetro ou aspecto da existência
a qual o Senhor não governe, a qual o Senhor não reine. Ainda que diante das nossas perspectivas, a criação, o mundo ao nosso redor seja perigoso, amedrontador, seja terrível, faça barulho ao ponto de nos ensurdecer, o Senhor é maior do que qualquer coisa que existe, é mais forte, é mais poderoso e Ele é fiel em toda a sua palavra. O Salmo 94 agora, diante dos nossos olhos, meus irmãos, traz um novo cântico, um cântico que exalta também o reinado do Senhor, mas diferente do Salmo 93, a ênfase do Salmo 94 diante dos nossos olhos, meus irmãos, é expor uma tensão entre a fé na justiça de Deus e na experiência de ver ímpios prosperarem. Se estamos falando do reinado de Deus e o Senhor governa sobre todas as coisas, como que nós conseguimos conciliar na nossa mente, como nós conseguimos encontrar paz, descanso, sabendo que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele é Senhor poderoso e nada foge ao seu controle, mas no dia a dia nós não encontramos isso tão claramente. Nós vemos ímpios, descrentes, rebeldes, blasfemando contra o nome do Senhor, e não somente blasfêmias, não somente pecados amontoados, iniquidades colecionadas, nós vemos eles prosperarem. Parece que não existe problema na vida do ímpio, parece que não existe problema na casa dos estúpidos. Essa é uma tensão que todos nós encontramos em todo o tempo. O contexto de escrita desse salmo nunca foi bem esclarecido. Alguns dizem que ele é atemporal, exatamente porque você não consegue localizar o momento certo de escrita desse salmo. Você encontra contexto e circunstância provável em vários momentos da história de Israel. Se você pensar no período pré-exílio babilônico, Israel viveu um tempo muito parecido com o que está descrito aqui no Salmo 94. Reis ímpios, líderes opressores, arrogantes, corruptos, governando a terra de Deus e trazendo iniquidade na terra de Deus. Talvez você se lembre do tempo do rei Acabe, um tempo de muita dificuldade, de extrema iniquidade na terra do Senhor. Talvez você se lembre do período bem anterior ao reinado, mas no período dos juízes. Se você lembrasse aí da época de Sansão, Otoniel e outros juízes, um tempo de muita iniquidade no meio do povo de Deus também. Mas se você pensar no tempo do exílio, ali, mesmo exilados, mesmo na Babilônia, houve também corrupção. O povo, no meio da disciplina, ainda teve dificuldade de se render ao Senhor, de obedecer ao Senhor e de glorificar o nome do Senhor. Pós-exílico também, se você pensar no período em que o povo volta para a terra, liderados ora por Neemias, ora por Esdras, o governador Zorobabel, iniquidades também existiram. Vocês devem lembrar da exposição no começo do ano, no livro do profeta Ageu. O povo estava completamente ensimesmado, de braços cruzados, não queremos servir ao Senhor, eu quero cuidar da minha casa primeiro, eu quero cuidar das minhas necessidades primeiro, o reino de Deus que fique para outro momento. Não importa, meus amados irmãos, sabermos exatamente o momento de escrita deste salmo, porque essas palavras são atemporais. Deus, que é o juiz supremo, governante, Senhor de toda a terra, Ele continua a instruir o seu povo, a punir os ímpios, a sustentar a terra com justiça, segundo a sua aliança, segundo o seu pacto de graça. Eu sei que diante dos nossos olhos a dificuldade ainda permanece, e talvez você se pergunte, olhando para o mundo ao nosso redor: Senhor, Tu tens visto as notícias que eu tenho visto? O Senhor tem recebido aí no céu os anúncios, as promulgações, as proclamações
que têm sido feitas aqui na terra onde eu moro, no país onde eu vivo. Senhor, se tu reinas, onde tu estás? Senhor, se de fato tu és o Senhor, mostra-me o teu senhorio. O Salmo 94, meus irmãos, ele nos ajuda a responder a seguinte pergunta: como manter a confiança no Deus que reina quando os perversos triunfam? O Salmo 94, ele nos diz: o Senhor é o juiz fiel. Ainda que na terra eu e você encontremos juízes corruptos, ensimesmados, juízes que parecem que bateram com a cabeça na parede, esqueceram o bom senso, a verdade e o certo. Nos céus nós temos um Senhor, nosso Deus, Pai, Rei e Juiz fiel. Vejamos como o Salmo 94 nos mostra esses movimentos do juiz fiel que é o nosso Senhor e Rei. Observando então aqui a palavra, os versículos de 1 a 7 nos mostram o clamor, a angústia do povo. Veja que no verso 1, Deus é chamado, é invocado como Deus das vinganças. O salmista invoca Deus como o Deus das vinganças. Essa expressão, meus irmãos, não indica uma crueldade da parte de Deus. Talvez quando você escute a palavra vingança, venha essa sensação de algo cruel. Não, quem se vinga é covarde, quem se vinga é uma pessoa que não confia ou que não crê na justiça. Mas não é esse aspecto, nem mesmo essa manifestação que a palavra de Deus provoca em nossas vidas, em nossa mente, ao revelar o Senhor Deus poderoso como Deus das vinganças. Ele é assim chamado porque o nosso Deus é Deus zeloso. Ele zela pela justiça da sua aliança, ele zela pelo seu povo. No livro da lei, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, assim diz o Senhor: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Minha é a vingança e a retribuição. A vingança do Senhor é o exercício da sua justiça, ao manifestar diante dos ímpios quem governa verdadeiramente. Irmãos, essa é uma verdade que a Bíblia nos ensina e que chega aos nossos ouvidos hoje com muita urgência e com muita necessidade. Porque pode ser que diante dos últimos acontecimentos, diante das últimas notícias, você esteja preocupado, você esteja angustiado. Ora, quem é que manda nessa terra? Quem é que de fato é soberano sobre o Brasil e sobre a terra onde nós moramos? Quem é o soberano das nações? Quem é aquele cuja soberania nunca é e jamais será violada? Esse é o Senhor. É o Deus que se revela na palavra, é o Deus que se revela na Escritura, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se revelou em plenitude a todos nós no seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse Deus é invocado aqui, dos versos de 1 a 7, como Deus das vinganças. Veja, volte seus olhos para o texto, o salmista diz: resplandece, Senhor, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Meus amados irmãos, esse clamor por justiça não é por acaso, nem mesmo por uma questão pessoal. Veja a fala que o salmista registra aqui a respeito desses ímpios. Olhe para o que diz o versículo 7. Dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Não são pessoas que estão fazendo pouca coisa, crimes considerados por alguns como besteirinha, coisa que dá para fazer vista grossa, para empurrar para debaixo do tapete. Não. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor, seja pequeno, seja grande, pecado é pecado diante dos olhos do Senhor. Mas
Tamanha rebeldia e iniquidade se amontoou aqui em Israel, ao ponto de que as pessoas olham para Deus e dizem: Deus não se importa com o nosso pecado, Deus não se importa com isso, Ele não vê. E o que é que eles estão fazendo? Volte seus olhos para o verso 6, matam a viúva e o estrangeiro, e assassinam os órfãos. É crime de sangue, meus irmãos, é violência sem medida. Na terra de Deus, no reino de Deus, ninguém tem autoridade para tirar a vida de ninguém além do Senhor. É Ele quem prescreve a lei da vida e da morte, e é Ele, somente Ele, que nos dá a instrução de como servi-lo, de como glorificá-lo, preservando a vida, a nossa e daqueles que estão ao nosso redor. A raiz da impiedade aqui, meus amados irmãos, é exatamente pensar que aquilo que nós fazemos, que aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos, Deus não enxerga. Você sabe o que é isso? Isso é o ateísmo na prática. Eu vivo, eu ando, eu tenho um estilo de vida que não considera a existência de Deus. Veja se não é desse jeito. Veja se em alguns momentos a nossa mente não trabalha dessa forma. Não vou fazer isso não, porque Deus está vendo. Não, eu não vou falar determinada coisa, porque Deus está vendo. Às vezes isso acontece até aqui no ambiente de culto. Você pensa em falar alguma coisa e fala: opa, não vou dizer isso aqui, estou na igreja, como é que eu vou falar isso aqui na igreja? Como se aqui fosse mais santo do que qualquer outro lugar onde eu e você andemos. Mas entendam, irmãos, o que esse povo aqui está experimentando é a convivência com uma liderança soberba, orgulhosa, ímpia, iníqua e ateia. Eles não creem em Deus. Deus não existe, Deus precisa ser apagado da memória, expurgado da sociedade. É esse o clamor do povo, e é por isso que o Senhor é chamado de Deus da vingança, Deus das vinganças. Perceba que o salmista, ele não traz para ele a responsabilidade de dizer: já que vocês não creem em Deus, então vai morrer. Só fica nessa terra, só fica nessa cidade, só fica dentro da minha casa quem crê em Jesus Cristo. Se não crê em Jesus, passa pelo fio da espada, é morte, é caixão para você. Já imaginou? Notem, meus amados irmãos, que essa é exatamente a prática de outras religiões, das falsas religiões. Se você não crê no Deus tal, se você não crê no Deus X, você não é bem-vindo neste lugar, você não é bem-vindo nesta terra. E se você insistir em adorar esse tal de Deus chamado Jesus, nós vamos lhe matar. Continente africano, muitos países na África têm sofrido com o avanço do islamismo. Muitos grupos terroristas têm invadido aldeias, cidades, tomado o controle de certas nações e assassinado brutalmente cristãos. Faz 15 dias que eu recebi a notícia de uma cidade que foi tomada por islâmicos, e assim que a cidade foi tomada por esses grupos de muçulmanos, eles se infiltraram no meio da cidade como agentes mesmo, espiões, se dizendo crentes, querendo saber como era a programação da igreja, aonde eles se reuniam. E no dia de culto, todos os crentes ali reunidos na igreja, aquele grupo terrorista, sabendo disso, trancaram todos na igreja e botaram fogo e mataram todos os cristãos da cidade. É isso que o Salmo 94 está mostrando para nós. Eles matam a viúva, o estrangeiro, os órfãos e dizem: Deus não existe, Ele não vê. E o salmista, ele não diz:
Vamos chamar o país tal, vamos chamar aquela aliança bélica X para fazer força com a gente e a gente matar esse povo. Não, 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 não. A vingança não nos pertence. O salmista diz: a vingança é do Senhor. Deus se revelou na sua palavra como Deus das vinganças, diz o verso 1. E essa é uma verdade que não só o Antigo Testamento nos revela. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele diz exatamente isso: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. E aí Paulo vai repetir o que disse Deuteronômio: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é do Senhor, meus irmãos. Pode parecer que tudo está desgovernado, pode parecer que os ímpios prevalecem, mas isso não vai durar. O Deus das vinganças em breve se manifestará e resplandecerá o seu juízo e a sua justiça. O povo de Deus deve levar as suas causas diante do trono da graça, diante do trono do Senhor, não tomar a justiça pelas próprias mãos, não sujar as suas mãos com sangue alheio, porque o Senhor é o Deus das vinganças. Devemos orar pela manifestação da justiça divina e devemos fazer isso constantemente. Devemos fazer isso nessa hora aqui reunidos, cultuando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de quem está ocupando os órgãos institucionais do nosso país, das autoridades que foram constituídas pelo Senhor, é o que diz a tua palavra. Irmãos, vejam o diálogo que o salmista tem aqui com o Senhor no Salmo 94. Senhor, tu és o rei, então manifesta o teu senhorio neste lugar. É levar o clamor diante do único juiz verdadeiro e fiel sobre toda a terra. Mas o salmo continua e ele nos diz aí, a partir do verso 8, nos traz verdades inquietantes. Os líderes, os governantes, os ímpios que estão oprimindo o povo não são estrangeiros, eles são do povo mesmo, e por isso o Senhor traz uma disciplina sobre eles. Olha o que diz o verso 8: atendei, ó estúpidos. Quem? Estrangeiros? Não, dentre o povo. E vós, insensatos, quando sereis prudentes? Meus irmãos, o salmista agora vai repreender os insensatos, ele vai repreender aqueles que são chamados de estúpidos, e não são pessoas que não conhecem a Deus, fazem parte do povo de Deus. Aqui o pecado está sendo plenamente denunciado, porque não é um povo estrangeiro que chegou rejeitando o Deus de Israel, é o próprio Israel rejeitando o Senhor, é o próprio povo de Deus abandonando o caminho do Senhor. Mas, meus amados irmãos, fiel é Deus em todas as suas palavras, fidelíssimos são os testemunhos do Senhor. E deixe-me esclarecer algo para mim e para você nessa manhã. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos, se Deus nos alcançou com graça no tempo certo, nada poderá nos arrebatar de suas mãos, nada poderá nos fazer perder do caminho da graça e da salvação que Ele mesmo nos colocou para caminhar. Ainda que o nosso coração rebelde, ainda que os nossos pés ligeiros para matar queiram nos desviar do caminho do Senhor, Deus sabe como nos plantar de volta no jardim dele. Deus sabe como nos guardar no caminho reto, plano e certo que nos leva à salvação. É isso que está acontecendo. Ele traz uma disciplina amorosa, do verso 8 até o verso 15, veja o que ele diz no verso 12: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Saber daqui, eu fui humilhado,
Eu fui envergonhado. O pastor e o conselho me disciplinou e agora não tem mais razão para eu permanecer ali. Todo mundo sabe do meu erro e todo mundo olha para mim de maneira estranha, me excluindo. Não. Bem-aventurado é aquele que é instruído pelo Senhor. Bem-aventurado é aquele que é chamado por Deus e tratado por Deus para ser santificado pelo Senhor. Não há nenhum filho de Deus que não seja disciplinado por Ele. Não é porque eu ou você não fomos disciplinados por um conselho, por um concílio, que o nosso pecado não foi exposto diante dos homens, que isso significa que nós não somos disciplinados por Deus. A carta aos Hebreus vai nos dizer que aquele que não é disciplinado pelo Senhor, preste bem atenção para saber se você é filho de Deus, porque Deus disciplina o filho que ama. Deus nos disciplina, meus irmãos, Ele nos ensina. O problema diante dos nossos olhos é entender que, como juiz fiel, Deus não está interessado simplesmente em castigar. O interesse primário do Senhor é ensinar, é instruir. Você não pode, você que é pai, você que é mãe, você não pode chegar para o seu filho e exigir algo que você nunca ensinou dele, exigir dele uma postura que você nunca ensinou para ele. E hoje, dia dos pais, essa responsabilidade pesa especialmente e enfaticamente sobre a cabeça de nós homens. Nossos filhos, e não importa se você tem menino ou menina, seja menino, seja menina, você é o primeiro referencial de masculinidade, de liderança dentro da sua casa. Seu filho olha para você e ele te imita. Não é só o jeito que você anda, não é somente as coisas que você fala, é a maneira como você ama a Deus. Não dá para a gente exigir dos nossos filhos algo que nós não vivemos. O Senhor, Ele nos exige santidade, porque Ele é santo. Olhe para o Senhor e encontre nele um pecado sequer, encontre nele uma sombra de variação. Nós não vamos achar. Ele é o Pai das luzes. Ele é santo, santo, santo. Nele não há sombra de variação. E o Senhor, Ele nos disciplina, meus irmãos, não com o objetivo de nos destruir. Ele vai destruir os ímpios. Ele vai destruir aqueles que não são filhos dEle. Ele vai castigar eternamente aqueles que nunca se arrependeram dos seus pecados. Mas os filhos de Deus, volte seus olhos para o verso 13, veja o que Deus tem guardado para nós. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Veja, o Salmo está nos ensinando aqui duas bênçãos que o Senhor concede aos filhos a quem Ele ama e por isso Ele disciplina. A primeira bênção é algo disponível para nós hoje, que esperamos no Senhor e que levamos a nossa causa diante dEle. Deus tem para nós descanso de dias maus. Eu não sei se você tem algum dia mau na sua semana. Eu não sei se você já chegou nesse dia mau. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele dá instrução para a igreja, dizendo para a igreja ficar preparada, se revestir da armadura de Deus, aguardando o dia mau. Porque o dia mau, meus amados irmãos, é uma realidade de todos nós que vivemos debaixo do sol. Não é uma possibilidade. Olha, fulano nunca teve um dia ruim na vida, ó. Olha, lá vai aquela menina, meu Deus, não sabe o que é um dia ruim. Não. Todos nós temos dias maus. Todos os que vivem nessa terra quebrada e manchada pelo nosso pecado experimentam dias maus. Agora, o que poucos experimentam, e nós, povo de Deus, que cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, experimentamos é descanso de dias maus.
Não é à toa que hoje, domingo, dia do Senhor, é também chamado na palavra de Deus de dia de descanso. Hoje tem descanso para você e para a sua alma. Hoje tem descanso para o seu coração aflito. Hoje tem descanso, hoje tem paz para você que vive muitas vezes num lugar que parece mais uma trincheira de guerra do que um lar. Hoje tem sossego para o seu coração. É o banquete da alma que está sendo oferecido para nós nessa manhã. Busquemos ao Senhor e experimentemos a bem-aventurança que procede da sua disciplina sobre nós. O verso 15 nos leva, juntamente com a parte B do verso 13, para a segunda bênção prometida. Enquanto experimentamos descansos hoje dos dias maus, vai chegar o tempo em que a cova vai se abrir para o ímpio. O verso 14 diz: o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas olha o que diz o verso 15: o juízo se converterá em justiça e segui-la-ão todos os de coração reto. O que é que isso significa, pastor? É uma linguagem poética que pode ser descrita, meus amados irmãos, diante das aflições e das ameaças que nós encontramos e interpretamos nos nossos dias da seguinte maneira: parece que tudo vai dar errado, parece que tudo vai se acabar, mas acalme-se, Deus não rejeita o seu povo. Em breve, aquela manifestação que você está vendo como um juízo divino, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, vai se converter em justiça, vai ser renovado, e todos os que amam o Senhor seguirão a justiça, seguirão a bondade, a paz daquele que governa com fidelidade, o nosso Deus. Esse é o movimento do juiz fiel. Por isso que nós devemos interpretar sempre, meus amados irmãos, toda a correção divina não como um castigo de rejeição do Senhor. Pelo contrário, disciplina é prova de que você é filho de Deus. Disciplina é prova de que você pertence ao povo de Deus. Do contrário, o Senhor não estenderia a mão sobre você, não te alcançaria e não te preservaria no caminho da paz e da salvação. A disciplina é a forma que o Senhor tem para edificar o nosso caráter, transformar o nosso caráter, amando a justiça e odiando o pecado. A parte final desse salmo nos mostra o nosso destino em Deus. Os versos 16 a 23 nos mostram que o juiz fiel é o refúgio seguro. Enquanto aqui na terra nós temos juízes tenebrosos, dos quais assusta só de falar o nome, no Senhor nós temos um juiz acolhedor. Olha o que diz o verso 16: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. E aqui Deus começa a falar ao salmista que Ele é o refúgio seguro, Ele é aquele que se levantará contra os perversos, contra todos os que praticam iniquidade, contra todos os que desobedecem os pais, contra todos os que desonram suas mães, contra todos os que matam viúvas, estrangeiros e órfãos. Este é o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Olha o que diz o verso 22: o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Em tempos de calamidade, irmãos, lugar seguro é a primeira coisa que nós procuramos. Segurança, garantia. Talvez você pense nisso, olhando para os contextos de guerra atuais em nosso mundo. E se estourar uma guerra aqui no Brasil, pastor, o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou logo mandar fazer um bunker na minha casa para me abrigar. Eu já estou comprando suprimentos, já tenho ali dentro desse bunker suprimentos para um ano.
e ali a gente vai ficar protegido. A gente pensa nisso, e se tem condições a gente vai atrás disso, mas o que o Salmo 94 nos lembra é que o rochedo da nossa segurança não é, em primeiro lugar, um exército na terra, não é a arma em nossas mãos, não é a inteligência que nós desenvolvemos, a força bruta dos nossos braços, nem nenhum outro artifício desse mundo. O rochedo da nossa salvação é o Senhor, é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Se Ele quiser, Ele cega os olhos do inimigo e ele não te encontra. Se Ele quiser, Ele para o inimigo com a força da sua palavra. Os ventos trabalham em favor do Senhor e os inimigos não acham a tua casa. Se o Senhor assim quiser, toda guerra se acaba agora, e Ele promete, em breve isso vai acontecer. Até lá, vamos buscar o Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos experimentar a justiça divina, verdadeira, que não nos pede nada em troca. Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de comércio, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de paz, Ele é Deus de misericórdia. Ele vai retribuir toda angústia e toda perversidade que o seu povo tem sim experimentado, e em breve os nossos olhos assim verão. Contemplaremos, meus irmãos, o rosto do verdadeiro juiz fiel. O nome dele é Jesus Cristo. Apocalipse, no livro do Apocalipse, meus amados irmãos, no capítulo 17, versículo 31, nós encontramos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo é o juiz supremo, fiel e verdadeiro. Ele está voltando, meus irmãos. Em breve Jesus virá. Até Ele chegar, vamos orientar a nossa vida diante dos seus justos testemunhos, diante da sua justa lei. Nessa manhã eu disse que tem descanso para você dos dias maus, tem descanso para mim e para você que estamos sobrecarregados, angustiados, cheios de temores. No Senhor nós encontramos segurança que vai além das circunstâncias. No Senhor nós encontramos a prova da sua bondade, que é fiel em todo o tempo. O Senhor nunca se esquece de nós e nunca nos abandona. Não precisamos temer o aparente poder do ímpio. Parece que ele manda em tudo, né? Parece que ele governa, parece que ele convence todas as pessoas. Isso é uma aparência. A realidade vai resplandecer junto com o Deus das vinganças, juntos com o justo juiz, aquele que é o nosso refúgio, aquele que nos instrui, ainda que nos discipline, ensinando-nos a verdade. O Salmo 94, meus irmãos, nos leva a confiar nesse fiel juiz. O Senhor ouve o clamor e manifesta a justiça no tempo certo. Ele disciplina com amor para nos conformar à sua santidade, e Ele nos protege e nos guarda até o dia do juízo final. Lembre-se disso. O Deus que corrige, o Deus que protege é o mesmo, e Ele nunca falha. A Jesus Cristo, meus irmãos, seja então a honra, o poder, a majestade e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, fiel em todos os teus atos e justiça, manifesta a tua graça sobre nós nessa manhã e concede descanso ao teu povo que de maneira fiel tem buscado o Senhor. Respondemos a Ti, ó Deus, nessa hora, diante do que a Tua palavra nos ensina. Deus forte, Deus poderoso, Deus que ama o seu povo e que instrui o seu povo, e quando o seu povo se desvia,
És tu mesmo quem nos disciplina, não para a nossa destruição, mas para que amemos a santidade do Senhor. Governa, ó Deus, sobre essa terra. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação. Vemos ímpios governando e julgando esta terra. Vemos conflitos políticos e bélicos à torto e à direita neste mundo. Não deixe que a nossa paz seja roubada por nada disso. Que permaneçamos assim, firmados na palavra do Senhor, o juiz fiel. Em nome de Jesus, assim que oramos, amém.